Bem-vindo ao canal Márcio Stracan. Hoje nós vamos ter uma live muito especial, muito importante. Eu fico muito feliz dos inscritos do canal terem essa oportunidade de escutar o Dr. Pedro Paulo. Quero agradecer a ele a disponibilidade, sua agenda. Sei que você tem aí uma carga de solicitações, né? De eventos, de congressos, grupo de estudo, mas eu fico muito feliz de poder dispor desse teu tempo, poder usufruir um pouco do seu conhecimento. Mas antes eu tenho que fazer aqui, Patrícia, pedir para as pessoas se inscreverem no canal, dar like. Claro, isso faz parte. Eu ontem estava vendo o Rafinha Bastos. Sabe quem é o Rafinha Bastos? Rafinha. Ele é um humorista, agora ele é... Sim. Aí eu estava assistindo ele falou assim, por favor, curtam, dá um like aí, porque eu falei, se o Rafinha Bastos pede, eu gostaria também aqui de fazer aqui uma menção. Nós agora temos uma patrocinadora, uma parceira. Ela me mandou um presente, né? E eu vou abrir agora aqui, né? Ainda não... Olha só, que coragem. House of Sheila. Ela é uma artista e ela faz desenho. Ela faz desenhos. Em breve eu vou ter aqui. Ó, que bonito. Olha só, olha o cuidado que ela teve, ó. Abre aqui para ver. Eu vou rasgar. Diz que o correto é rasgar o embrulho. Mas eu não tenho nem... Não tenho paciência. Ela abre, tá vendo? Ela abre, calma. Olha que bonito, Pedro. Foi. Vem na embalagenzinha aqui, ó. Bonitinho. House of... Ela faz jogo de café da manhã. É uma artista. Olha que bonito. Ela pinta. Olha só que trabalho bonito, hein? A gente olha assim, pensa que mas é um trabalho que, ó, olha. Ela tira a medição, tudo é perfeito. Se você olhar lembra uma fachada de grega, né? Uma coisa grega. Muito bonita. O que mais? Aqui, ó. Duas. Olha isso. Que beleza. Ela tem que botar aqui embaixo House of Sheila, né? Claro. Aqui não tem. Aqui, ó. Ela fez com coração, ela faz com o trabalho, né? Ainda. Aí. Sim. Aí. Em baixo relevo, beleza. Lindo. Baixo relevo. E aí ainda faz... Que beleza. É uma parceira, ela... Maravilha. Aqui, ó. Essa aqui já... É o apoio da xícara. Onde a xícara entra, olha só. Ao contrário. Eu não botei aqui o Instagram dela, mas tá feito aí o merchan, como dizem aí o Pedro. Olha, diga. Muito obrigado, muito feliz de a gente poder se encontrar aqui através dessa live, desse meio de comunicação, a gente pode dizer até de uma relação, né? Muitas relações permanecem. E eu te agradeço também, porque vocês devem saber que desde que eu comecei a fazer essas lives, quando eu comecei o canal, eu sempre convidava o Pedro, e ele sempre muito gentil, me dava um apoio, dizia que estava ótimo, participou inclusive de uma colega nossa, a doutora com a Cíntia lá, advogate. Então, Pedro, olha, muito obrigado. Eu vou pedir para você se apresentar para o público, para os inscritos, tá? Eu fiz aqui depois um roteirozinho para a gente caminhar juntos. Ok, meu caro. Márcio, você sabe que você me surpreendeu
quando eu te perguntei qual seria o tema que você gostaria de ver abordado, né? E você diz, olha, o tema é você. E eu é você. E eu achei interessante porque me veio a ideia de que você acabou ocupando inconscientemente o lugar do psicanalista. Você põe o seu entrevistado em associação livre, não é? E fica escutando, né? Para fazer, de repente, algum esclarecimento, alguma indagação. Só que essa associação livre, penso eu, diferente da gente estar no divã, não tem que servir apenas a nós que estamos, evidentemente, como protagonistas, mas vai ter que agradar o seu público, né? Eu já vi aqui a entrada de pessoas que eu convidei, que são pessoas amigas, ex-pacientes, enfim, pessoas do nosso clã, que a gente chama, do nosso clã humano. Então, Márcio, o que eu posso falar? Eu acho que o ideal seria passar, quer dizer, alguma coisa. Eu me lembro uma paciente que eu tive, que em 93 começou esse trabalho dela, e ela me trouxe depois, já no final do trabalho, no decorrer do trabalho, um bilhetinho que ela deixou e eu guardei, que era uma frase, um pensamento de um judeu chamado Philon de Alexandria, né? Que teve os terapeutas de Alexandria. Quer dizer, os terapeutas de Alexandria era uma questão social importante. E o que fala Philon de Alexandria? Diz ele, aqueles que se tornam terapeutas não o fazem por costume, nem por exortação ou solicitação de outrem, mas impulsionados pelo amor. Freud vai dizer que quem entra em psicanálise e a gente, nessa posição de receber alguém, ele diz, nosso tratamento é aquilo que se dá por amor. Ele chega a falar isso naquele trabalho famoso dele sobre o amor de transferência, né? Muito bem. Então, de que maneira eu posso falar de mim um pouco, de forma que as pessoas que estejam ouvindo possam ganhar algo, né? Que não seja apenas algo em que eu vou ser exortado aqui no meu ego, mas que eu possa dividir, evidentemente, alguma experiência com esse teu público. E eu fico muito honrado de estar ao lado de uma pessoa que esteve sempre nessa linha que o Philon falava, né? de terapia, o trabalho que você faz por amor, Márcio, né? Quer dizer, sem ele não funciona. E aí, eu diria, um início da minha fala muito importante. Eu, desde pequeno, quis ser médico. Eu tinha já crianças, minha avó, minha mãe dizia que eu queria ganhar esqueleto, corpo humano, os brinquedos. Adorava acompanhar depois as séries na TV, que eram de medicina, né? Enfim. E eu me lembro, na época em que eu realmente estava... os cuidados que eu tinha com a minha tia, ela tinha dores nas pernas, aí o Pedrinho faz massagem muito bem, então eu caprichava na massagem, ela botava os cremes, né? Aí a minha mãe também me convocava, imagina, né? Massagear as pernas da mãe. Quer dizer, então eu já tinha esse inclinar, que, aliás, da onde vem a palavra clínica. Bom clínico é aquele que se inclina, né, sobre o outro. E aí, eu fiz o vestibular em 73 para a Faculdade de Medicina. E tem uma passagem muito importante que vai ao encontro disso que Philon de Alexandria falava. A minha avó estava internada, Maria da Soledade, naquilo que seria a última luta dela. Eu vivia aquilo com muita ambivalência, porque via o sofrimento dela e, por outro lado, ficava de plantão, cuidando lá, às vezes era eu que era escalado, e eu dentro de uma clínica, estudando para o vestibular. Bom, fiz as provas, os exames e passei. Cheguei no leito dela e falei assim,
Vó, tenho algo para lhe dizer. Assim, eu sei. Você passou nos seus exames. Eu falei, passei. Você sabia? Eu falei, não, eu sabia que você ia passar. Eu vi que você se dedicou. Parabéns, Pedro. Mas isso é apenas um movimento. Não adianta se estudares, ela usava muito a segunda pessoa. E seres um excelente especialista, se não fizeres o teu trabalho com amor. Nunca esqueças disso. Mas é o pontapé, né? Não é uma coisa. Então, aí a medicina, eu vou fazer. É interessante porque eu entro dentro do universo médico, universo rico, né? Como na faculdade, aquela coisa, e fui cirurgião, Márcio. Eu queria ser neurocirurgião, olha só. Já tinha alguma coisa ali que estava... E aí, então, eu faço a minha residência, 2 residências médicas, uma no hospital... 2 residências médicas, uma no Hospital Miguel Couto e depois no Hospital de Oncologia. No Hospital de Oncologia, eu estava sentindo que tinha alguma coisa errada, fazendo grupos de mastectomizadas. Olha só. As assistentes sociais me convidaram, que eu conversava muito, né? Doutor, o senhor não quer organizar um grupo com a gente? Eu não tinha noção nenhuma. Não, vamos lá. E eu participei de um grupo de pacientes que iam ser mastectomizadas, ou seja, para o público leigo, iam fazer uma cirurgia que perdiam a mama e, às vezes, uma mastectomia radical, a gente sabia disso. Uma situação violentíssima. Então, você vê que eu já tinha isso. Foi quando começou a minha crise existencial. Eu senti que tinha alguma coisa errada. E aí me cai na mão um livro que a minha ex-mulher me falou, leia esse livro que você vai gostar. Chamava-se Um Mundo Transparente. E o título em inglês é The World is Made of Glass, do Morris West, que era um grande vendedor, né? E é baseado num livro do Jung, Sonhos, Memórias e Reflexões, é um clássico do Jung, uma história que é baseada em alguns fragmentos. Eu estou lendo aquele livro até que a personagem, a Magda, vai se consultar com o famoso Dr. Carl Gustav Jung em Zurich. Veja só isso. Eu estava subindo o ônibus, depois de plantão, fazia plantão na maternidade, plantão em ginecologia, cirurgia aqui, para lá, equipe. Eu com aquele livro, subindo numa tarde muito bonita, a Serra de Petrópolis, e aí vem um insight. Eu falei, meu Deus do céu, é a psicanálise. E aí eu disse uma frase para mim mesmo. Pedro, você quer entrar dentro das pessoas, mas não é cortando. É ouvindo. Isso é pontual, né? Isso aí é um trabalho interno, quase que é um trabalho interno que a gente faz, né, Pedro? Exatamente. Faz um trabalho interno que vai... Agora, me chamou a atenção agora essa história, que maravilha. Você estava subindo a serra. Então, você subia, você sempre morou em Petrópolis. Eu comecei a morar em Petrópolis, eu comprei a casa em 81, comecei a morar em 82. A minha formação começa em 85. Esse ano é 84, 85, quando começa essa coisa doida. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever na SPAG, na Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Estado do Rio de Janeiro, Rio. Que a Clara Helena Portela estava à frente, ela era, na ocasião, presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Então, a minha primeira experiência de análise foi como paciente de grupo. E eu fui terapeuta de grupo, parei uns anos para cá, mas fiz grupo quase toda a minha clínica. E aí... Continua. E aí, então, na SPAG, eu começo a minha formação com a Clara Helena, fazendo grupo, anotava as sessões, né?
Depois ela até me puxou a orelha. Que é isso? Não sei o que. Que eu era paciente, mas fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. Bom, enfim. Então aí tem a história da primeira acolhida, doutora Clara Helena. Depois, então, eu vou para Rio de Janeiro e o Sérgio Cirino da Costa é o meu primeiro terapeuta, né? Eu faço a minha primeira análise bipessoal individual. E depois sou aceito para a formação e começo a minha análise didática com o Dr. Moisés Trachtenberg. E é uma coisa interessante, porque eu tenho um certo orgulho desse trabalho. O Trachtenberg ele tinha uma filiação dupla. A Brasileira de Psicanálise e a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. E ele escreveu aquele livro que foi muito, muito famoso, que é a Psicanálise da Circuncisão, que ele, inclusive, teve um debate epistolar com o Ben-Gurion, que foi o fundador do Estado de Israel, né? Um livro realmente de grande alcance. E o Trachtenberg, então, começa a minha análise didática. E eu tinha muito orgulho, por quê? Porque ele foi analisando do Ángel Garma, um espanhol Zubizarreta que fundou a Sociedade Psicanalítica Argentina, onde o Trachtenberg teve formação. O Garma, por sua vez, foi analisando do Theodor Hayek, famoso Theodor Hayek, que Freud vai citar na análise leiga, né? Sobre a análise leiga, porque ele não era médico e tudo, e se interessou pela psicanálise. E Hayek foi analisando Freud. Então, a gente pode imaginar, nessa quinta geração, a nossa colega Aparecida também é, eu sou de um divã que tem uma linhagem direta, né? Do professor lá de Viena. E depois, não é? É um caminho, né? Não chega assim, não é uma passagem assim, de geração, mas é uma continuidade. Quer dizer, é meio que você vai existindo pessoas diferentes, momentos diferentes, séculos diferentes, talvez, né? Claro. Do século XX, quer dizer, é um percurso, né? Muito forte. Exatamente. E aí entra as minhas supervisões com a doutora Maria Manhães, grande Manhães, escritora, uma pessoa de uma sinceridade. E aí, em segundo momento. Hein? 2 livros, sim. Tem 2 ou 3 livros dela, fora os trabalhos, né? Exatamente. Ela teve aqui no Fórum de Ciências, Artes e Ofícios, que eu vou falar aí da minha ligação com a cultura. Ela teve aqui. E depois, numa segunda, o Marco Antônio Saldanha, nosso colega. Muito bem. O que acontece? Eu começo a minha clínica em psicanálise, aqui, e fazendo a minha formação, enfim, eu trabalho. E aí começo a perceber cada vez mais no campo dos problemas de ordem médica. Esse foi até o meu canal para psicanálise, que a maior parte das pessoas que procuram médicos não tem problemas de ordem médica, mas com repercussão médica. Explica melhor, repercussão como? Sintomas de esfera médica, mas a causa está muito a ver com a qualidade de vida. Você está falando um pouco de... Não tem a ver com somatizar, quer dizer, a pessoa às vezes está numa angústia, numa ansiedade, e aí ela atribui a uma dor, qualquer evento orgânico, ela busca o médico. Seria próximo disso? Exatamente. O mal-estar dela psíquico, o mal-estar dela moral, ela faz uma somatização, ela começa a botar no órgão um sofrimento. Exatamente. Eu faço perguntas assim, porque o público... Eu sempre te mantive assim, uma força no canal de explicar certos conceitos, de clarificar, né? Certas... Então, somatizar... Perfeito. Apesar do público hoje em dia. Não, isso é perfeito, Márcio. É um respeito ao público. Sim. Então, aí, a somatização de soma, de corpo, quer dizer, quando o sujeito coloca no corpo, não é isso? A vocês que estão me ouvindo. Quando a gente coloca no corpo um mal-estar da alma, um mal-estar psíquico. E mais adiante, o que eu vou ver? Que grande parte do nosso mal-estar psíquico é um mal-estar na cultura. Então,
Se a gente quer poder ter uma psique melhor, para o corpo também ficar melhor, por que não investir na cultura? E é aí, então, que começa a minha parceria com a área da cultura. Eu sou convidado para presidir, nos anos 80, o Conselho Municipal de Entorpecentes, aqui em Petrópolis, que cuidava da política de tratamento e de prevenção. Era o início da reabertura da democrática, a gente estava num outro momento. E eu sou o primeiro presidente do Conselho, o primeiro Conselho Municipal que teve foi de Petrópolis. Teve o Técio Lins e Silva. Técio. Assumiu. Do Conselho de Petrópolis, da Secretaria que eu vi o primeiro foi a Secretaria de Entorpecente, o Conselho Tutelar. Ele foi secretário de Justiça. Sim, mas no Estado. No Estado. E o Técio, antes de ser secretário de Justiça de Estado, ele foi presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, em Brasília. E aí ele deu uma mexida. E aí os conselhos estaduais começaram a ficar fortalecidos, e o Conselho Estadual do Rio ganhou força, e eu fui o primeiro com o Conselho aqui de Petrópolis. E começamos a fazer um trabalho. E qual era a compreensão? De que o uso indevido e o abuso de drogas não é uma questão médico-sanitária, ético-jurídica, policial, é cultural. O problema do uso abusivo, da droga como uma doença de escopo público, é cultural. E o que a gente fez? Eu liguei o Comem à Secretaria de Cultura. Olha isso. Todo mundo achou isso uma loucura. Isso não é louco. Porque eu queria exatamente os agentes todos trabalhando na prevenção.